Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Aleluia. Aleluia. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do teu irmão em Cristo Jesus, Diego. Dando continuidade no trabalho que está sendo realizado na data de hoje, aqui na área central de Londrina, bem no coração da cidade. Eu já quero abrir o convite nesta tarde e fazer esse convite especial a você, meu amigo, que está passando por minha volta, que se encontra próximo da gente, a se achegar para ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus é uma pessoa abençoada, assim está escrito nas Escrituras. Será abençoado. E quem vai te abençoar não sou eu. Quem vai te abençoar é Jesus Cristo, porque a palavra é dele. Essas Escrituras que estão em minhas mãos é de Deus, a palavra é dele. E nós estamos aqui como apenas um instrumento para narrar a história de Jesus Cristo a você. Há uma grande necessidade na multidão de conhecer Jesus Cristo. Você precisa conhecer. Você precisa ter uma experiência com Ele. Jesus, Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu companheiro. Ele quer que você venha dividir o seu sentimento para com Ele. A Bíblia diz: entrega seu caminho a Ele. Interessante que o que significa isso, pregador, entregar o meu caminho a Ele? É entregar a sua vida a Ele. Para você entregar algo para alguém, você precisa confiar nessa pessoa. Ninguém entrega nada se você não confiar e não conhecê-la. E só existe uma forma de nós entregar o nosso caminho a Jesus a partir do momento que nós conhecemos Ele. E de que forma eu posso conhecer Jesus? Jesus, Ele dá a dica: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eu vou conhecer Jesus pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Quando um pastor ou um padre, ou seja quem for, estiver falando dela. Só que você precisa também ser como os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia se destacou a ponto de o apóstolo Paulo ele ficar admirado da sua conduta. Mas por quê? O que eles faziam de especial? O que se destacou? Por que se destacou? Que quando Paulo estava pregando o Evangelho, a Bíblia diz que os crentes de Bereia conferiam nas Escrituras para ver se realmente aquilo que ele estava dizendo era coerente com as Escrituras. Olha para você ver. Então nisso era fácil saber quem procedia da verdade. Quem estava falando da verdade com exatidão. Mas aqui está as Sagradas Escrituras e nós vamos meditar numa passagem muito importante. Nós estamos entrando no final do ano. O ano já se foi praticamente. E como você está? Como você se encontra? Se eu falasse para você mencionar o seu aspecto interior e perguntasse para você dessa forma, me direcionando a você, exclusivamente a você, como que se encontra o seu interior? Talvez algumas pessoas iriam me dizer dessa forma: olha, eu não tenho nada de bom a compartilhar nesse momento. Ou quem sabe, eu não estou bem e preciso de uma ajuda. Pois bem, independente de que forma a qual você esteja, Jesus está aqui como um doutor, um médico, para nos examinar, para tirar um diagnóstico da gente, para ver como está a nossa saúde. E Ele tem aqui, Ele tem o seu Espírito que se encontra nesta vida, nessa terra,
a qual Ele nos enviou para nos fortalecer, para levantar nossas cabeças, para abrir a nossa boca e fazer menção e contar as maravilhas que Deus faz. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não teme. Ele, pelo contrário, ele é tomado por uma coragem, por uma ousadia, a qual Deus concede a ele. Então tudo que o crente está falando vem por intermédio do Espírito Santo. Porque se não é o Espírito Santo na minha vida, na vida do Henrique, e nos demais que aqui se encontram, que faz a mesma missão, que faz a missão de Deus, nós não podemos fazer nada. Nada seria feito, nada seria realizado se não fosse por intermédio dele. Então, se hoje você se encontra aqui, você sentou aí nessa arquibancada para ouvir o Evangelho, é porque Deus tem uma obra muito bonita a ser realizada na sua vida. Mas toda vez, pregador, eu escuto essas palavras. Mas o que isso traz de significado? Porque Ele quer transformar você. E a transformação de Deus começa no nosso interior, aonde o homem não consegue enxergar somente o Espírito Santo de Deus. Ele fala conosco, é uma voz que vem de dentro para fora. E será que nós estamos aptos para ouvir essa voz hoje? Será que nós estamos ansiando para a gente ser abordado por essa voz? Muitas pessoas não suportam as Escrituras, porque neste livro pede retidão da humanidade. Esse livro quer que eu ande em santidade. Esse livro quer que eu cumpra as exigências que aqui estão. Só que nós temos o amigo. Nós não podemos esquecer desse amigo que é o Espírito Santo. Que tem coisas que nós não vamos conseguir. Tem coisas que nós vamos sofrer. Mas ele vai estar ali do nosso lado. Nos incentivando, nos mostrando uma direção, nos capacitando. E a gente vai estar ali aprendendo com ele. Porque ele tem esse prazer de dividir algo conosco. Ele tem esse prazer de trazer respostas às nossas perguntas. Que muitas das vezes nós indagamos, nós questionamos. Então ele quer que realmente a gente venha crer de uma forma concreta em Jesus. E aqui nós vamos falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E nós entrando, como foi falado há poucos instantes, nós estamos entrando no Natal. E no Natal, eles comemoram o quê? O dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. Mas será que de fato Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não tem como dizer ao certo se esta é a data estimada para o nascimento de Jesus. Não existe nada comprovado, autenticado ou documentado que possa dizer que dia 25 de dezembro é a data do aniversário de Jesus. Mas o cristão pode comemorar isso? Pode comemorar. Nós temos que comemorar. Mas a Bíblia exige que eu deva comemorar? A Bíblia não exige que você deve comemorar. Mas se você tem isso em sua mente, que o nascimento é o nascimento de Jesus, então nós devemos comemorar. Porque se Jesus não tivesse nascido, não teria nada disso que nós estaríamos fazendo esse trabalho aqui, e todos nós estaríamos condenados à morte eterna. É muito e extremamente importante o nascimento de Jesus. Então aqui no livro sagrado diz dessa forma: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Este nome César Augusto, só apenas Augusto, era denominado como uma divindade romana. Ele se intitulava um deus. Todos os imperadores romanos tinham esse Augusto no seu nome, que representa o Deus, como se fosse um Deus vivo na terra. Olha que astuta do homem. Para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito
sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então houve um momento da história que todos deveriam passar por esse alistamento, onde eles iriam falar a sua linhagem, a sua genealogia. Esse era o documento que exigia naquela época, para ver de quem que você é filho, de qual família você pertence, de qual parentesco que você tem. Esse era o alistamento na época de Jesus. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. A cidade de Davi, chamada Belém, Belém significa terra do pão, porque ali nasceu o pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Porque era a casa da família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Mas a Maria aqui, a Bíblia está dizendo que ela está grávida. Mas grávida de José? Não. Aqui é pela virtude do Espírito Santo, que concedeu a ela essa proeza de escolher ela como a mãe de Jesus Cristo. Maria foi uma mulher exemplar, uma mulher santa, que guardou sua castidade, mas ela estava prometida em casamento a José, que supostamente seria o que? O padrasto de Jesus, o pai de Jesus. Só que José, ele tenta separar de Maria, porque quando o anjo chegou a Maria, ele falou somente a Maria e não a José naquele instante. E com o decorrer do tempo, ela começou a mostrar a sua gravidez, foi vindo à tona. Então José havia assinado um documento que tomaria aquela mulher, aquela moça como mulher, sua esposa. E agora ele está querendo romper esse contrato, que lá no Oriente Médio é o contrato de casamento. E ele vai romper. Por que ele vai romper esse contrato? Porque na sua época, uma mulher que tivesse comprometida em casamento e de repente ela aparece antes do casamento grávida, ele suspeitaria de um adultério. E isso traria uma pena rigorosa de morte, de apedrejamento. Então ele, tentando evitar essas coisas, ele tenta romper esse contrato e deixar ela desamparada, abandonada. Só que no momento que ele está planejando isso, a Bíblia diz que em sonhos aparece o anjo do Senhor e diz a ele: José, filho de Davi, por que temes em receber Maria, tua mulher? Porque o que dela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho e chamá-lo-á de Jesus, porque ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Então ali ele consegue entender e compreender os planos de Deus para a vida da sua esposa. Ele consegue entender o projeto de Deus como família para ele. Agora aquele desejo de se apartar de Maria já desapareceu do seu coração. Ele foi convencido pelo anjo do Senhor. E hoje nós somos convencidos que pela palavra de Deus. Ela convence a cada um de nós. Ela convence o homem a sair da vida errada, torta. Ela convence o traficante a abandonar o tráfico. Ela convence o assaltante a deixar suas armas. Ela convence a prostituta, o prostituto de se prostituir. Ela que convence o homem dos seus pecados. Ela abre os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não tem por costume de taxar como algo ruim. Ela tira as escamas dos nossos olhos para a gente perceber que aqueles atos, aquelas práticas que nós praticamos, é algo abominável diante de Deus. E se tem uma coisa que o inimigo, ele não está, se tem uma coisa que o inimigo está fazendo,
é ceifando vidas, é levando vidas para o inferno. E qual é o desejo de Deus? É que todos os homens se salvem e chegue o conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus não é destruir os homens, mas é salvá-los. E Jesus, ele veio para quê? Salvador do mundo. Deus designou o seu Filho. Ele despojou da sua realeza. Ele veio do céu. Ele se minimizou. Ele adentrou num corpo humano de uma mulher. Ali ele foi crescendo até que chegou o momento da sua concepção, o momento que sua mãe ia tê-lo. Aleluias. Mas vamos lá. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Chegou o momento de Jesus entrar neste mundo. Chegou a hora de Jesus ser introduzido neste mundo. É uma coisa que todos os profetas e homens de Deus estavam ansiando, que eles estavam proclamando que Jesus, o Messias, viria a este mundo. O próprio Deus iria vir de uma forma encarnada. Aleluias. E deu à luz a seu filho primogênito. A palavra primogênito significa o seu primeiro filho, o filho mais velho. Então Maria, ela deu à luz o seu filho e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha onde ela foi ter Jesus. O grande príncipe, o grande rei, ele nasceu numa manjedoura, trazendo o significado de humildade, mostrando para cada um de nós esse exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, ele não poderia ter nascido lá no templo de Deus, que era um templo extraordinário, um templo magnífico, um lugar bem arejado, um lugar confortável, de uma forma luxuosa. Ele não poderia ter nascido lá no palácio de Herodes, o Grande. Ele não poderia ter nascido num lugar, vamos dizer, melhor do que uma manjedoura. Mas não, Jesus, ele nasceu numa estalagem que foi feita, adaptada para animais. E ali ele dividiu o curral dos animais. Sua mãe não tinha onde colocá-lo, colocou numa manjedoura. Fez um berço praticamente de palha, né? E colocou o dono do universo. Colocou o Deus Salvador ali. Acomodou ele naquela estrutura. Seus pais não tinham recursos, não tinha como oferecer um lugar melhor para ele naquele momento. Mas eles se comportaram naquela estrutura. A gente devemos se comportar na onde Deus nos colocou. Isso nós devemos ser felizes. Porque tem pessoas que pensam, para mim ser feliz, eu preciso ter isso e aquilo. Para você ser feliz, você precisa comportar dentro do seu coração Jesus. Não importa onde você mora. Não importa o que você venha a ter. Nesse momento, o mais importante é que você venha instalar Jesus dentro do seu coração. Aleluias. Bendito seja o Filho de Deus. Não tinha uma roupa para cobri-lo. Colocaram Jesus envolto de um pano. Mas ali mostra os cuidados que sua mãe teve com ele. E será que os pais estão tendo cuidado com seus filhos?
Será que o pai está trazendo a proteção para a sua família? Será que nós estamos protegendo a nossa casa como sacerdote de Deus? Ela não deixou Jesus jogado, largado, desamparado no relento da vida. Não, ela tratou ele com muito carinho, com muito cuidado, colocando panos em seu corpo para aquecê-lo. Esse mesmo trato Jesus trata conosco. A gente é filho de Deus. Ele também quer mostrar os cuidados para conosco, mas nós não queremos os cuidados dele. Nós achamos desnecessários o cuidado de Deus. Tem filhos que acham desnecessário o cuidado que o pai e a mãe têm com eles. E rejeita esses cuidados. Aleluias. E não para por aí a história, continua. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quer dizer, Maria e José, e fora os animais, não estavam só. A Bíblia diz que tinha também os pastores, que eram os homens encarregados de cuidar dos rebanhos. E eles estavam à noite ali. O que aparenta é que eles estão o quê? Atentos a uma atenção. Eles estão cuidando do quê? Do rebanho. Aqui eu quero chamar a atenção dos pastores. Eu sei que nós vivemos dias muito, extremamente difíceis, e principalmente de lidar com o público, com o ser humano. A gente vê muita ingratidão. A gente vê uma inversão de valores. Mas Deus nos constituiu. Deus constituiu você, Deus te chamou para esse ofício. Você é habilidoso, você é talentoso, você tem os dons de Deus. Você sabe como é tratar bem o rebanho de Deus. Você conhece os caminhos, as estratégias. Você sabe o que deve fazer. Só que no decorrer da vida, você levou algumas pauladas. No decorrer da vida, muita ingratidão. No decorrer da vida, você ouviu muitas calúnias, difamação, fazendo que você venha perder o ânimo e desestimular você de trabalhar e prestar o serviço a Deus, cuidando do seu rebanho. Então os pastores devem continuar os seus ofícios, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, depositando a nossa fé nele, sabendo que ele é por nós, orando a Deus e pedindo a Deus que ele coloque em nossos corações o amor pelo próximo. Como Davi disse, me dê um espírito voluntário. Então nós devemos defender aquele que é injustiçado, aquele que é mais fraco, aquele que se encontra prostrado, derrotado, infeliz. Então que Deus possa abençoar a sua vida, pastor.
você venha priorizar as almas, pessoas. Tira só, se você tem essa visão nas coisas materiais, tira. Não é tempo, não é hora. Olha como se encontra a nossa sociedade destruída. O nosso país afundado na corrupção, na desigualdade. Onde esse trabalho aqui é repugnante, é rejeitado. Um trabalho social que envolve vidas, que transforma pessoas, é repudiado perante essa sociedade, onde muitos se intitulam ser servos de Deus e é contra esse trabalho, contra essa obra. Uma obra que fala para o ser humano, uma obra que exige da sociedade uma resposta concreta, uma solução. A voz da igreja sendo proclamada neste lugar, a voz profética que pode mudar o mundo, pode mudar pessoas, condutas, pode mudar o nosso país da forma que está indo, de qualquer forma, de qualquer maneira, onde ninguém se respeita, onde o ser humano é taxado por número, por cento, metas, lucros, mas não como indivíduo, não como pessoa, que tem seus sentimentos, que tem suas razões, tem sua história. Aonde os desvalidos, aqueles que passam dificuldade e necessidade, é simplesmente jogado de lado. Onde a nossa justiça, infelizmente, não tem favorecido ao pobre, está sendo oprimido por aquele que tem mais condições, tirando os seus direitos, a sua legalidade, de ter um futuro melhor, de deixar um legado para os nossos filhos. É degradante, é triste a situação que nós se encontramos, é deplorável. Mas a palavra de Deus diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se meu povo, Deus está falando, direcionando a quem? Ao seu povo. Aquele que um dia o aceitou como Salvador. Aquele que um dia creu nesse testemunho que eu estou falando. Se meu povo, que me chama pelo meu nome, que quer dizer, se me invocar como Deus, se meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar. Agora entra o ego do homem. Será que nós vamos se humilhar? Será que nós vamos abaixar nossa crista? Se humilhar e orar e buscar a minha face. Outra coisa, orar, oração. A oração, ela muda situações. Vou contar uma história breve para emendar nesse gancho. A Bíblia diz que o rei Herodes mandou prender a Pedro, um dos líderes da igreja. E diz que até a sua cela tinha vários soldados e várias trancas, né? Assim conta a história. Só que a igreja não parou por aí. A igreja, ela se colocou na presença de Deus pela vida de Pedro. Quantos aqui estão orando por esse trabalho aqui que nós realizamos neste lugar? Quantas pessoas têm se lembrado desse trabalho aqui? Têm se lembrado da minha vida, a do Henrique que ali está? Quantas pessoas têm orado por isso? Isso faz a diferença e as pessoas um dia vão sentir falta disso.
A Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. E irão errante de um mar até outro mar, do norte ao ocidente, buscarão por toda parte a palavra de Deus, mas não acharão. Isso daqui que essa geração despreza, um dia vão sentir falta. Davi, ele diz: escondi a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Pois bem, Pedro estava preso. Quem sabe ele chegou a cogitar em sua mente: acabou-se tudo, amanhã eu vou morrer. Herodes vai me matar como matou o Tiago. Mas o que Deus fez? Deus se comoveu de Pedro através da oração da igreja. Diz que naquela noite ele estava dormindo, acorrentado no meio de 2 soldados. E a Bíblia diz que o anjo de Deus apareceu a Pedro e despertou ele. Pediu para ele calçar suas sandálias. As correntes que prendia desceram por terra. As trancas da cela se abriram, os soldados dormiram. Ninguém viu Pedro saindo do cárcere, aonde ele foi creditado, depositado. Ninguém viu Pedro saindo acompanhado pelo anjo do Senhor, porque a igreja ela orava. A igreja tinha comunhão com Deus. Ali ninguém queria se aparecer. Ali ninguém era tomado pelo ódio, pela violência, pela malignidade, a crueldade, pela ganância. Era um povo simples, mas destemido e temido pelo rei. Pessoas simples, humildes, mas que fizeram a diferença na vida de Pedro. A igreja tem o poder e a solução para mudar o nosso país. Antes de eu fechar os meus olhos, eu vou ver da minha nação bem. Eu vou ver a justiça de Deus nesse lugar. No tempo de Israel, quando o povo se desviava da presença de Deus, Deus levantava exércitos, generais de guerra, imperadores, reis. Chegava, sitiavam Israel, destruía tudo e levava o povo como escravo para uma terra desconhecida, longe dos costumes do seu Deus, porque o povo virou as costas para Deus. E nesses últimos dias, Deus vai derramar algo nessa nação. Nesses últimos dias, Deus vai tomar em conta essa nação, Brasil. Em outra espécie, em outra pregação, antes da pandemia, a gente alertou que muitas pessoas iriam chorar. E o povo não tem dado ouvidos à voz de Deus e vão receber sua punição. Muitas pessoas que estão brincando com as escrituras sagradas. O Henrique destacou que um representante árabe, nada contra os árabes, mas um representante se colocou numa tribuna e amaldiçoou Israel. E diz que de uma forma imediata, instantânea, ele foi acometido pelo infarto fulminante. Ele faleceu naquele instante. Israel está destruindo ali o Hamas. Não tem nação que possa ganhar de Israel. Não existe uma nação no mundo que ganha de Israel. A Escritura diz que Israel é o bichinho de Deus. É
A nação onde veio o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, nós somos os gentios, os jambrugeiros bravos, que é enxertado na oliveira. Nenhum dos senhores e eu que estou aqui, nós seria salvo. Israel, se recebe Jesus como Salvador, todos nós iríamos morrer. Mas Deus priorizou e viu a necessidade de uma forma global, que Ele mandou o seu Filho como Salvador do mundo, e a Bíblia diz que prove a Deus enviar o seu Filho para ser executado em nosso lugar. Agora Maria vai conceber Jesus, e aqueles homens estavam ali no pasto, cuidando do seu rebanho. E apareceu um anjo do Senhor, veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Ah, que visão que esses homens tiveram. Do nada, ali no meio daquele pasto, um anjo apareceu a eles, de resplendor, uma luz iluminante, forte. E eles tiveram grande temor, não sabiam o que eram e o porquê da aparição daquele anjo naquele lugar. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade do rei Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então ele falou para aqueles homens que nasceu aquele que os profetas falavam nas Escrituras. Nasceu o Messias, o enviado de Deus. Ele está agora em vida, ele está agora nessa terra. Aqueles homens, acho que foi tomado de uma grande alegria, porque quando Deus fala conosco, a gente sente aquela alegria. Parece que os nossos problemas desaparecem. Parece que tudo fica mais fácil, flexível, aonde a gente consegue agir. E continua. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. Quer dizer, eles foram informados. Eles sabiam que tinha nascido Jesus? Não sabiam. Mas o anjo foi até eles e lhe informou acerca do nascimento de Jesus. E nós estamos informando que Jesus, Ele é o Salvador deste mundo. Fora dele não há outro Salvador. Não existe outra pessoa que pode trazer a salvação para você, baseado nas Escrituras Sagradas. Agora, existe milhares e dezenas de religiões que aí estão, de uma forma, vamos dizer, tentam ser semelhante e competir, alegando que o seu Deus, Ele vai proporcionar salvação. Mas esse livro aqui ultrapassou fronteiras, gerações, décadas, milênios. E hoje se encontra aqui preservado. Esse livro é tão divino que ele consegue transformar a vida do ser humano. Você não vê outro livro com essa capacidade. Você não vê um outro livro com essa essência divina. Você que é amante da leitura, não existe um livro melhor do que as Escrituras Sagradas, portanto que é o mais vendido mundialmente. Aleluia.
Então esses homens foram tirar suas dúvidas. Será que houve dúvida? Eu acredito, eu posso estar errado, mas eu acredito que não. Eu acredito que eles foram ao encontro mesmo desse Salvador que os anjos proclamou. E foram acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Para terminar, queridos, qual é o intento do Natal? Trazer a vocês a notícia que Jesus veio a este mundo como Salvador das nossas almas. Jesus veio reparar a vida do ser humano. Jesus veio nos dar uma nova oportunidade de vida. Jesus veio para trazer a solução para nós. Jesus veio para quebrar tabus e paradigmas e de muitos conceitos religiosos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou todos que há neste mundo de tamanha proporção. Não existe algo que venha medir esse amor. Não existe algo que venha se calcular a este amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único unigênito Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Como pode Deus me amar primeiro, estando em condições, em desvantagens, e ter meus limites como mero, simples pecador? Como pode Deus amar, quem sabe, um homem abominável, um homem cruel, um homem maligno? Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E Deus prova seu amor para conosco, e que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou, mesmo eu sendo ainda pecador. Porque Jesus não vê como o ser humano vê. Jesus não vê com um prisma humano. Ele vê que em você existe algo de especial. Ele vê a solução para essa humanidade. Coisas que é difícil a gente ver e acreditar. Diante do contexto que a gente vive. Então Jesus expressou todo o seu amor naquela cruz. Uma cruz que não era dele. Uma cruz que não tinha suas medidas. Ele morreu no lugar de um indivíduo, de uma pessoa chamada Barrabás. Esse Barrabás representa eu e você. Ele foi julgado de uma forma totalmente injusta e desleal. Ele foi ao júri na calada da noite e sentenciaram ele na calada da noite. Ele não teve um advogado de defesa ao seu favor. Apresentaram-se testemunhas falsas, alegando de ele dizer algo que ele não falou. E por fim chega uma testemunha e fala que ele destruiria o templo e reedificaria outro em apenas 3 dias. Se não me falha a memória, são 58 anos que demorou para o templo ser construído. E agora em 3 dias, tu vem destruir, vai reedificar outros em apenas 3 dias. Mas Jesus se referia ao seu corpo. Mas ele lança uma profecia, que aquele templo seria destruído, e não ficaria pedra sobre pedra. No ano 60 depois da sua morte, ele invade o exército de Roma. E eles vão diretamente ao templo
O templo funcionava como um banco. Você pode ver que ali eles iam comercializar os sacrifícios. E quando Jesus vê aquilo acontecendo, ele fica indignado. Ele pega um chicote de azorrague de cordéis e vira as mesas dos cambistas e sai dando chicotada em todo mundo. E dizendo: vós tem transformado a casa do meu pai em covil de salteadores. Agora esse Jesus, ele vai suportar a pena dura de algo que ele não fez. Agora foi lhe dada uma coroa de espinho, intitulado ele como Rei dos Judeus. Aqueles homens perguntaram, indagaram: você é o Messias, o enviado por Deus? Conjuro que nos diga se de fato você é o Messias. E Jesus falou: em verdade vos digo, que ainda vereis no céu o Filho do Homem vindo com seu poder e grande glória. Diz que aqueles homens rasgaram suas vestes como sinal de indignação, de repúdio, de ele se intitular Filho de Deus. Amarraram ele, cuspiram na face dele, davam-se bofetadas em sua face. Cuspiram nele, meus irmãos. Mas Jesus estava suportando aquilo por conta de quem? Por conta de você. Porque Ele te ama. Ele viu essa humanidade, Ele viu as gerações e gerações passando os seus olhos naquele instante. É necessário suportar. É necessário vencer. Mesmo mediante as dores que trago comigo, as marcas que trago em meu corpo. Foi isso que Paulo falou. Não me perturbe mais, que eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, aleluia. É a marca talvez do desamparo, da rejeição, da humilhação, da injustiça, da infidelidade. Paulo suportou tudo isso e está trazendo no seu corpo as marcas de Cristo. Você acha que para Jesus também foi fácil? Amarraram ele no tronco, despiram a sua roupa, desceram as suas roupas. Ele foi colocado ali como um cordeiro mudo e pronto para ser sacrificado. Aqueles homens, os soldados do exército de Roma, eles começaram a bater primeiramente com as varas. Aqueles homens cansaram de tanto bater nas costas, no corpo de Jesus com aquelas varas. No seu corpo começou a aparecer os hematomas. No seu corpo começou a transparecer os hematomas. E Jesus resistindo, suportando, calado. Naquele instante, os seus amigos e discípulos desapareceram. No momento da dor, sumiram seus companheiros, seus amigos. Pedro, quando viu Jesus que ia ser crucificado e quando negou 3 vezes, a Bíblia diz que ele saiu daquele momento, naquele instante, foi chorar amargamente. Os outros discípulos sumiram. E Jesus ali, suportando, aqueles homens pegaram agora em chicotes. Na ponta tinha, segundo os historiadores, eles apontam que na ponta do chicote tinha pedaços de ossos. E diz que quando desferia no corpo de alguém, arrancava a sua carne, dilacerava. Eu acho que ninguém daqui, nenhum de nós, suportaria ver Jesus da forma que ele ficou. Isso não traz um sentimento em nossos corações de saber que uma pessoa justa, sangue justo, inocente, morreu por nós? E o que nós damos para ele? Como nós valorizamos esse sacrifício?
na desobediência. Eu não creio em nada. Ah, esse cara aí está falando coisas que não existem. É dessa forma que eu retribuo. Vou lá, bato no meu pai, bato na minha mãe, é dessa forma que eu retribuo. Vou lá, entro numa loja, roubo um pertence, é dessa forma que eu retribuo. Vou ali na esquina, compro crack, compro droga, compro maconha, detono com a minha vida. Uma vida que morreu. Jesus morreu para que você viesse ter vida. E vida com abundância. Daí eu vou lá e destruo com a minha vida que Deus me deu. Acabo com a minha vida que Deus me deu. Então o sacrifício dele lá na cruz eu não estou considerando nada. Estou considerando como em vão. Aleluia. É momento de a gente pensar, dar uma retomada na nossa vida, priorizando Ele, porque tudo é para Ele, para a honra e glória dEle. Então dia 25 é uma data estipulada por Roma, diante de um Deus chamado Métrio. Mas enfim, se você tem o dia 25, que é o nascimento de Jesus, então honra Ele. Ele nasceu para ser Salvador, para ser Rei, para ser meu Senhor. Ele nasceu para ser a diferença da minha vida. Ele nasceu para me dar o direito de um dia eu poder estar com Ele. Então valoriza o nascimento de Jesus na sua vida. E lembre-se que Jesus nasceu para ser Salvador do mundo, para te salvar. Amém? Eu estou com alguns exemplares da Bíblia Sagrada aqui na minha mochila. Ah, pregador, eu não tenho Bíblia, mas eu gostaria de ser presenteado por uma. Vem aqui, eu vou dar uma Bíblia para você, você vai ler. Tudo isso que eu disse está na palavra de Deus, você vai poder acompanhar. Então, venha retirar sua Bíblia. E quero terminar com uma oração. Eu quero terminar com uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus por esse ano, pelas suas misericórdias que tem nos cercado, pelo dom da vida, pela salvação. Então vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo. Eu lhe agradeço por essa hora, por esse momento, por essa ocasião. Eu lhe agradeço por essas pessoas que estão juntamente comigo. Eu lhe agradeço pela sua palavra existir. A gente ter a oportunidade de tê-la em nossa vida. Eu lhe agradeço pelo seu chamado. Como o Senhor tem chamado muitas e muitas pessoas. Eu lhe agradeço por os meus ouvidos se abrirem, o meu ser se abrir, o meu coração se abrir. Eu lhe agradeço por o coração deste homem, deste indivíduo que aqui está se abrir. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o nosso Salvador. Que o Senhor salve, resgata essa pessoa que aí está. Essa pessoa, quem sabe, se encontra confusa, mediante a tantos dilemas da sua vida. Jesus, salva ela, seja o seu companheiro. Que o Senhor possa curar as nossas feridas, os nossos hematomas, ou a dor, o sofrimento que há no coração das pessoas. Que talvez esse ano não vai ter uma pessoa ao seu lado que tanto estima, que tanto ama, ou está longe de sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, proporciona um ano de felicidade. Jesus, muda meu país, muda minha nação, transforma o meu país, Senhor Jesus. Faz uma limpa, Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Que as pessoas possam te amar e te conhecer. Que haja amor nos corações. Coloque o seu amor nos nossos corações.
para a gente poder olhar para a pessoa e amá-la, não de uma forma hipócrita, não de uma forma fingida, como as Escrituras diz, mas de uma forma verdadeira. Pai, traz alegria, traz a felicidade, traz a esperança para Londrina. Abençoa a minha terra, o meu povo, a minha cidade. Abençoe os meus companheiros de missão que estão comigo. Abençoe as famílias que aqui estão, as pessoas que estão trabalhando, os funcionários, colaboradores. Abençoe os patrão de estar abrindo as portas de sua empresa e contratando funcionários. Que todos possam ter um Natal feliz, sabendo que o Senhor veio a este mundo, que o Senhor nasceu, que o Senhor se faz presente, e que o Senhor nos ama. Quem sabe mesmo a gente, muitas pessoas não te conhecendo, e a gente conhecendo um pouco, em parte, mas Senhor, se revela a esta pessoa, se mostra a essa pessoa a direção, o caminho, e transforma, muda o quadro da vida dessa pessoa. Eu profetizo a alegria, a prosperidade, a felicidade plena, o preenchimento da sua alma. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção, e que seja um Natal abençoado e iluminado para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima tarde em nome de Jesus. Pessoal, estamos finalizando mais um trabalho de evangelismo aqui na cidade de Londrina, norte do Paraná, bem no coração da cidade. Nós viemos com o intento de apresentar Jesus aos londrinenses, ou o visitante, né, de outra cidade, ou quem sabe de outro país. E nós fizemos isso, graças a Deus. Estamos saindo daqui com a missão cumprida. Então eu agradeço a você que esteve conosco, nos acompanhou por intermédio dessa live, né? Pelas redes sociais, pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida. Quero desejar a você um ótimo Natal, um ótimo final de ano. Que Deus abençoe você e sua família, no nome de Jesus. E não esqueça, né, de orar, interceder por nós, mediante esse trabalho, essa obra a qual nós estamos realizando para a glória de Deus. Deus te abençoe e tenha uma ótima tarde, no nome de Jesus. Aqui, ó.